Olá, estamos chegando com mais um agronegócio aqui pela TV Inova SC. A Serra Catarinense, coração do Planalto Sul brasileiro, é o cenário de uma produção única no mundo, o mel de melato da Bracatinga. Conhecido como o ouro negro da serra, este mel raro e valioso só surge a cada 2 anos, impulsionado por um fenômeno natural que conecta abelhas, árvores e produtores. A produção do mel de melato começa com as bracatingas infestadas por cochonilhas, pequenos insetos que sugam a seiva da árvore e eliminam um líquido açucarado. Durante o período de baixa florada, as abelhas encontram nessa substância sua principal fonte de alimento, transformando-a em um mel denso, escuro e cheio de propriedades únicas. Tem árvores que são bem infestadas de cochonilha, tem algumas que não tem nada e outras totalmente escuras, com bastante filamento de cochonilha. Então isso quer dizer que ainda demanda muita pesquisa, né? A gente não falta muita informação, até para a gente de repente poder plantar bracatinga. A gente está orientando os apicultores, os produtores a plantarem bracatingas, deixarem áreas destinadas a bracatinga, até para saber se de repente dá para a gente ajudar a natureza a colonizar essas árvores novas plantadas com a cochonilha. Embora a produção do mel de melato seja recente em termos de reconhecimento, seu valor começou a ser descoberto nos anos 2000, quando foi comparado ao mel da Floresta Negra, na Alemanha. Os alemães acharam esse mel do melato da Bracatinga muito parecido com o mel escuro lá da Floresta Negra da Europa. E daí eles gostaram muito desse mel e quiseram comprar, e daí elevou o preço. Porque antes disso, até havia exportação nos anos 80, 90 de mel, mas era uma exportação de uma exportadora de Itajaí que vendia principalmente para o Japão, e há quem diga que o Japão usava esse mel, sabe para quê? Pelo menos é o que algum apicultor disse, para ração de cachorro. Mas a partir do ano 2000, quando a Alemanha, que é um grande comprador e faz a distribuição de mel ali na Europa, descobriu esse mel, ele foi valorizado. Ele valia a metade do valor do mel floral, do mel claro, ele inverteu, ele começou a valer mais do que o mel floral. E aí despertou interesse em pesquisa. Com o reconhecimento do produto, surgiram investimentos em pesquisa e tecnologia. Sensores instalados nos apiários monitoram a temperatura, umidade e peso das colmeias, ajudando apicultores a otimizar a produção. Eu digo, a nossa cerejinha do bolo agora, né? Que é o estoque para a gente poder atender os nossos clientes, que a gente tira, o que a gente tira agora, a gente para atender o cliente os 2 anos seguintes agora, né? Na propriedade do Alex, a 900 metros de altitude em Bocaina do Sul, 70 caixas são mantidas em áreas de preservação permanente. A terra e a atividade são heranças de família. Meu avô, toda a vida amante aí da apicultura, né? Ele mesmo fazia as caixas e fui pegando gosto desde pequeno e sempre ajudando ele, fazendo a lida do mel aí desde pequeno. Então a gente está mantendo a tradição. Hoje meu irmão, minha mãe, meu pai, minha irmãzinha, a gente está cultivando a tradição aí dele ainda, né? Todo o mel extraído na propriedade percorre cerca de 70 quilômetros até chegar ao entreposto da Apromel, uma associação que reúne 25 apicultores da região. Nós colhemos nosso mel do campo, muitas vezes lá numa salinha em casa, mal instalado, muitas vezes sim precária. É igual que isso aqui, ó, essa maravilha nossa aqui, ó, o nosso equipamento metálico, tudo de primeira linha, sabe? Muito gratificante, muito gratificante. No entreposto, o mel passa por rigorosos processos para garantir qualidade e rastreabilidade. Cada lote é acompanhado até chegar ao consumidor final. Cada mel que eu colho aqui é lançado um lote e esse lote é rastreado. Tá? E depois a gente presta conta junto ao Ministério da Agricultura, junto à FAASC, que faz a coordenação também dos selos, né? E junto à análise de cada lote de mel, a Universidade Federal também cobra da gente para que seja aprovado também. Com certeza é muito importante, é muito legal isso.
A qualidade do mel de melato foi comprovada por mais de 1.500 análises conduzidas pela UFSC, SEBRAE e EPAGRE, levando à conquista do selo de indicação geográfica em 2021. Ele possui uma atividade antioxidante mais elevada quando comparados aos méis florais, justamente pela composição de compostos fenólicos nesse mel. Os compostos fenólicos, eles são aqueles compostos que nós escutamos, né, que são anti-envelhecimento, que são muito importantes em processos biológicos para a nossa saúde. Além disso, o mel de melato da Bracatinga, ele tem atividade anti-inflamatória também, testado em laboratório. Pela composição de minerais, ele tem uma característica diferenciada, isso torna ele rico em minerais, com muitos minerais, sódio, potássio, magnésio, manganês, minerais que são importantes também para o funcionamento do nosso organismo. E além disso, ele tem uma acidez maior, que torna o sabor dele diferenciado. Essa acidez está relacionada à composição de ácidos orgânicos que estão presentes nos méis de melato, que também estão em maior quantidade quando comparamos aos méis florais. Tudo isso faz com que esse mel tenha essa característica única dessa região, acima de 700 metros de altitude, nessa região delimitada pela indicação geográfica e que torna ele único no mundo inteiro. A gente fez estudos de vegetação, de relevo, de clima, de hidrografia, né, exposição ao sol. E o resultado desses estudos proporcionaram que a gente identificasse as áreas onde ocorre o fenômeno da associação da cochonilha, da bracatinga e da abelha para conseguir produzir o mel de melato. E também, junto com a universidade, a gente fez as análises químicas desse mel, né, para saber se eles, das diferentes regiões, se eles tinham as mesmas características, se eles eram diferentes, e em relação desse mel com méis de outras localidades. Fora dessa região, a gente encontra a bracatinga, encontra a cochonilha, mas não trabalhando juntos para produzir o mel de melato. Então, para a gente ter... Para a gente ter essa produção, a gente tem que estar num ambiente propício, né, onde você tenha a altitude adequada, o clima adequado em termos de temperatura, de volume de chuvas, de incidência solar. E sem essas condições, você consegue produzir o mel, mas não tem a mesma qualidade, nem as mesmas propriedades físico-químicas que tem o mel de melato. Então, o mel de melato ele possui mais proteínas que o mel floral, né? Ele possui menos açúcares e, portanto, ele é mais saudável, né? Nos grandes centros, o mel de melato da Bracatinga já é disputado, conquistando apreciadores e novos mercados. Eu não abro mão do mel mesmo, sempre tem que ter mel em casa. Chega no inverno da região serrana, é muito frio, então a gente precisa desse teor alcoólico um pouco mais elevado para dar aquela aquecida, né? Na alta gastronomia, chefes exploram a versatilidade do mel em pratos salgados e sobremesas, valorizando esse produto premiado. É quase que uma obrigação, né, do cozinheiro, do dono de restaurante, trabalhar em cima desse mel, seja em saladas, sobremesas, algum tipo de massa, fermentados, pães, mas tu tem que se desafiar a usar esse baita produto que qualquer outro cozinheiro do mundo gostaria de usar. O mel de melato da Bracatinga é resultado de trabalho, pesquisa e paixão. Um produto que gera emprego, renda e desenvolvimento nas cidades, preservando as florestas e fortalecendo a economia rural. Do campo à mesa, o ouro negro da Serra Catarinense representa trabalho, qualidade e sustentabilidade. E assim o agronegócio se despede por hoje, mas volta na próxima edição com mais histórias inspiradoras de quem faz a diferença no agro catarinense. Até lá!